Oi, 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 moçada! E aí, tudo tranquilo, galera? Aqui é o Wanderson A7, do canal Química Tonight. Nesse vídeo, nós vamos continuar a falar de classificação de óxidos, beleza? No vídeo anterior, você viu que existem óxidos do tipo ácido e do tipo básico. Agora, nós vamos ver outras formas de óxidos, beleza? E antes disso, não se esqueçam, inscrevam-se no canal Química Tonight. No final, dê o seu like ou dislike, também pode ser, né? Beleza, galera? Partiu Química, vamos lá. A classificação dos óxidos agora começa pelos anfóteros. Você já conhece o ácido e o básico. Tem uma classe agora chamada de anfótero. O que é isso, Wanderson? Vamos fazer uma comparação com a biologia? O que é um anfíbio? Anfíbio são dois modos de vida, água e terra. O que é anfótero? É um cara com dois comportamentos. Comporta-se às vezes como óxido ácido e às vezes como óxido básico. Depende de quem está perto dele. Olha que coisa linda. Os óxidos anfóteros reagem com ácidos fortes e reagem também com bases fortes. Eu vou até destacar isso para vocês. Eles reagem com ácidos fortes, reagem também com as bases fortes, mas não reagem com água e também não reage com ácido e base fraca. Ele gosta de quem é forte. Os anfóteros têm dois comportamentos, ora como óxido ácido, ora como óxido básico. Tudo bem? Beleza? Então, mas quem são os elementos, Wanderson, que tem essa cara, que formam óxidos anfóteros? Galera, eu coloquei os 10 principais. Se bem que em provas que a gente está acostumado a analisar, nem sempre aparecem os 10. Olha isso. Esses 10 elementos são os elementos que normalmente formam óxidos anfóteros. Quer uma frasezinha para você memorizar? Vai que te ajuda, né? O Wanderson decora assim, ó. Acompanha comigo. Sendo assim, a Aline percebeu, a Bela e a Fera zoneando sobre o Monza cromado. Mais uma vez. Sendo assim, a Aline percebeu, a Bela e a Fera zoneando sobre o Monza cromado. Eu sei que você achou nada a ver esse macetinho, mas tudo bem. É só para memorizar, né, para guardar quem são os principais. Quais os dois elementos principais que nos interessam aqui? Ó, vou destacar para você. O alumínio é super comum e o zinco também. Então, entre esses 10 que o Wanderson colocou, esses dois são mais comuns, beleza? Alumínio e zinco formam óxidos anfóteros. O que é isso mesmo, Wanderson? Um óxido que pode ter características ácidas e também características básicas. Depende de quem está perto dele. Só uma curiosidade. O Wanderson colocou cromo aqui, não colocou? O cromo que tem características anfóteras é o cromo que tem carga mais 3. As cargas do cromo na tabela periódica são 2, 3 e 6. O 2 é básico, o 6 é ácido e o cromo 3, caráter anfótero. Manganês, mesma coisa. As cargas do manganês na sua tabela periódica são 2, 3, 4, 6 e 7. Nossa, tem 5 cargas possíveis? Perfeito. 2, 3, 4, 6 e 7. Só que o manganês que tem características anfóteras é o do meio. É o manganês com carga mais 4. Tá avisado? Tudo tonight forever. Então, beleza. Como é que é a frasezinha? Sendo assim, a Aline percebeu, a Bela e a Fera zoneando sobre o Monza cromado. Pronto, decorou os 10. Quais os mais importantes? Alumínio e zinco. Agora vamos analisar de um jeito mais profundo. Por que eles são anfóteros? Olhem para essas duas reações. Primeira reação, você tem um tal de ZNO, que é o óxido de zinco, encontrado, por exemplo, naquela pomada para bunda de nenê, sabe? A pomada hipogloss, entende? Tem ZNO. A primeira reação, você está colocando frente a frente óxido de zinco com ácido clorídrico. Tranquilo? Você está pegando o ZNO, fazendo reagir com ácido clorídrico. Olha para o lado direito, depois da setinha, depois da flecha. Isso é um sal. Isso é água. Vamos relembrar? Quando é que você produz sal e água?
Pô, Wanderson, quando a gente mistura ácido com base. Não é verdade? Você concorda que o HCl do seu estômago é ácido? Ah, é verdade. Então quer dizer o que isso? Quer dizer que o ZNO, nesse primeiro exemplo, ele está tendo um comportamento de óxido básico. Perceba, ó, o ZNO, que é um óxido, está reagindo, só um minutinho, com ácido clorídrico, produzindo sal e água. Quando é que a gente produz sal e água? Quando mistura ácido com base. Bom, HCl você sabe que é um ácido. Então, automaticamente, o ZNO, nesse exemplo que acabou de aparecer para a gente, quero que você perceba que o ZNO está se comportando como se fosse um óxido básico. Ele se comporta como básico quando? Quando ele está na presença de um ácido forte. Entendeu a ideia? Beleza? Agora vocês vão para o exemplo de baixo. O que está acontecendo nesse exemplo de baixo, Wanderson? Olha que bonitinho. ZNO, já sei, óxido de zinco. Ele está reagindo com soda cáustica. Soda cáustica, segundo a sua avó. Para você é hidróxido de sódio, que é uma base muito forte. Beleza, tranquilo, Wanderson. O que tem do lado direito? Nossa, apareceu uma fórmula horrível aí. O que é esse Na2ZNO2? Isso é um sal denominado zincato de sódio. Entendeu o que eu falei? Zincato de sódio. Isso é sal. E além do sal, você produziu água. Pera um pouquinho, para tudo. Quando é que você produz sal e água, ou água e sal? Quando misturamos coisas ácidas com coisas básicas. É isso? Lembra do macetinho lá da aula de sal? Biscoitinho de ácido mais biscoitinho de base dá um biscoitinho que não engorda. Qual que é? Água e sal. Não é verdade? Se do lado direito você está vendo um sal e está vendo água, quer dizer que do lado esquerdo tem alguém básico e alguém ácido. Bom, a soda cáustica, até a sua avó sabe que é básica, não é verdade? Automaticamente, quero que você perceba que o ZNO, nesse segundo exemplo, ele está funcionando como se fosse o que então? Espera um pouquinho, se ele está reagindo com base e está produzindo sal e água, o Wanderson está querendo dizer que ele está se comportando como se fosse um ácido, ou melhor, como se fosse um óxido ácido. Eu quero que você enxergue isso, que o ZNO tem dois comportamentos. Na primeira reação, ele se comporta como se fosse uma base. Na segunda reação, ele comporta como se fosse um ácido. É isso que precisa entender. O mesmo cara, dependendo quem está perto dele, tem comportamento diferente. Fechou? Esse é o anfótero. Quem são os anfóteros? Macetinho. Sendo assim, Aline, ou Alok também dá certo, né? Sendo assim, o Alok percebeu a Bela e a Fera zoneando sobre o Monza cromado. Tudo bem? Quem são os dois elementos principais dentro desse grupinho? Alumínio e zinco. Bora lá? Agora tem uma classe bem mais simples, galera. Bem mais simples mesmo, muito facinho. Olha aí, óxidos do tipo neutros. O que são óxidos neutros ou inertes ou indiferentes? Eles não reagem nem com ácidos fortes, nem com bases fortes e também não reagem com água. Não reage com ninguém? Cuidado. Não reage com ácido, nem com base, nem com água. Mas alguns deles podem te matar, inclusive. Tudo bem? E são só 3. É só você lembrar da macetinha, é só você decorar o CONONO. É o CO, monóxido de carbono, NO, monóxido de nitrogênio, e o N2O, que é o monóxido de dinitrogênio. Esse último aqui, ele é mais conhecido, né? Ele é chamado também de gás hilariante. Ele age sobre o seu sistema nervoso central, você fica mais de boa, mais relaxado e por aí vai. Beleza? Gás hilariante. Tranquilo? Tonight Forever. Esses 3 são chamados de neutros. O Wanderson diz que eles não reagem nem com água, nem com ácido e nem com base. Porém, o CO, se você inalar em quantidade muito grande, você pode morrer. Concorda? Porque gruda CO na sua hemoglobina ao invés do O2. É aí que é o problema. Aí que está o problema. Tudo bem? Mas são esses 3. CONONO. E acabou. Beleza? Vamos para a próxima classe?
A próxima classe, que ela é bem rara em provas, mas eu vou te falar. Óxidos ácidos mistos. Por que o nome de ácido misto? Se aparecer o nome de ácido, deve ter não metal na bagaça aí. Perfeito. Mas por que misto? Vamos entender? São óxidos que possuem um ametal. O que é ametal, Wanderson? Mesma coisa que não metal. Tem que ter um ametal com NOx intermediário. Essa palavrinha é legal a gente destacar. Tem um ametal com NOx intermediário aos seus NOx comuns. Beleza. O exemplo que o Wanderson vai te dar é esse, para começar. N2O4. Isso é um óxido, óbvio. Mas uma perguntinha bem bobinha aqui. Qual é o NOx do nitrogênio nessa fórmula? Você concorda que esse doisinho que está aqui veio do oxigênio? Ah, eu concordo, Wanderson. Você concorda que esse 4 que está aqui deve ter vindo do nitrogênio? Então quer dizer que a gente tem aqui um nitrogênio com NOx. Opa, não era esse momento ainda. Você tem um nitrogênio com NOx mais 4. Acho que isso todo mundo enxergou, não é verdade? Ó, nitrogênio com NOx mais 4. Só que isso não é normal. Como não é normal? Nitrogênio, galera, ele mora na família 5A da tabela. Ou grupo 15. Quem são os elementos da família 5A? Macetinho do Wanderson. Não posso assistir ao sabadaço de bicicleta. Pronto. Ou nossos pais assam saborosos bifes. Isso aqui é uma família ímpar. Família 5A. Beleza? A família 5A, que é uma família ímpar, os NOx principais dela são 3 e 5. Tá, mas aqui está 4, Wanderson. Exato, 4 é exatamente a média entre 3 e 5. Então eu quero que você entenda que nessa formulinha tem algo estranho. O que tem de estranho? O Wanderson, não, outra coisa. Ó, a carga normal do nitrogênio é 3 e 5, mas aqui está 4, que é a média. Então esse tipo de NOx, esse tipo de óxido, ele é chamado de óxido ácido misto. Mas vamos entender melhor por quê. Se você tacar água nele, ele produz 2 ácidos. Vocês perceberam? E são 2 ácidos que vocês já conhecem. Esse ácido é o nitroso e esse ácido é o nítrico. No ácido nitroso, a carga do nitrogênio é mais 3. No ácido nítrico, a carga do nitrogênio é mais 5. Espera um pouquinho. A carga original era 4. Aí, de repente, esse nitrogênio virou 3 e 5. É isso, Wanderson? Perfeito. Quero que você perceba que nessa primeira fórmula você tinha 2 nitrogênios. Beleza? Um deles vai ficar com carga 3, o outro vai ficar com carga 5. Entendeu qual é a média entre 3 e 5? Óbvio que é 4. Então vamos entender o nome. Por que óxido ácido misto? Ele é ácido por ter um não metal. E por que misto, Wanderson? Porque ele é como se fosse nitrogênio 3 misturado com nitrogênio 5, que dá uma média de 4. Fechou? Olha uma outra reação que esses caras fazem. Peguei o mesmo cara, N2O4, que tem características ácidas, está aqui uma base. Vamos relembrar? Substâncias de caráter ácido reagindo com substâncias de caráter básico é para produzir água e sal. Só que aqui você produz a água, é óbvio, só que 2 sais diferentes. Nitrito de sódio e nitrato de sódio. O nitrito de sódio que você está vendo aqui, ó, por que o nome nitrito? Porque ele é derivado do nitroso. Por que esse outro cara chama nitrato? Porque ele é derivado do nítrico. Tudo certo? Mas vamos resumir. Quando eu reajo esse cara com água, ele produz 2 ácidos com NOx do elemento central diferentes. E quando eu reajo ele com a base, ele produz 2 sais diferentes. Então, por isso o nome misto. Tranquilo? Entendeu? Bora lá? Última classe, até que enfim, né, galera? Última classe de óxidos. Ele é estranho a princípio, mas você vai entender, eu tenho certeza. Óxido duplo. O que é isso? Apresentam um metal com NOx 8/3. Isso é o que assusta a galera. Nossa, mas um NOx 8/3, um número quebrado? Isso. Wanderson, mas nem existe 8/3 de elétron. Mais 8/3 significa que você perdeu.
mais 8/3 de elétron. Mas o elétron nem dá para dividir. É que esse 8/3 é fictício, ele é uma média. Já você vai entender o que é essa carga de 8/3. Então vamos lá. Olha que bonito, olha como é fácil reconhecer um óxido duplo. Todos eles têm essa formulinha geral. E3O4. Todos. É sempre 3/4. Lembra da sua fotinha, da sua carteira? A foto da sua carteira, dos seus documentos, é uma foto 3/4. Lembra disso? 3/4. 3, 4. Gravem esses dois numerozinhos. Qual é a carga do oxigênio? -2. Em qualquer óxido. Vamos fazer uma continha comigo? Ó, quanto que é 4 vezes -2? Isso dá -8, Wanderson. Perfeito. Então pensa um pouquinho. Aqui tem 3, não tem? Aqui embaixo. 3 vezes que... Ó, tá faltando alguma coisa aqui em cima, não tá? 3 vezes que número que daria mais 8? Ó, 4 vezes -2, -8. 3 vezes não sei quem vai ter que dar mais 8. Mas que número que é esse? 8/3. Concorda comigo? Nossa, mas que número feio. Eu também acho. Bem feio. Beleza? Mas vamos entender o que é esse 8/3 de verdade. O melhor exemplo de óxido duplo ou salino que aparece para a gente é esse cara aqui. Fe3O4. Ele tem 3 nomes. Duplo, ou salino, ou misto. Esse Fe3O4 ele está presente num minério de ferro chamado de magnetita. Tá, beleza. Isso não vem ao caso agora. Beleza? Eu quero que você lembre que o oxigênio tem qual tipo de carga? -2. Automaticamente o ferro aqui tem que tipo de carga? Mais 8/3. Só que o ferro 8/3 não existe. Mas como não existe? O que tem por trás disso é o seguinte. O Fe3O4, galera, ele é a junção desses dois outros óxidos. Eles aparecem associados. Nesse primeiro aqui, eu quero que você lembre o seguinte. O oxigênio é -2, Wanderson. Portanto, esse primeiro ferro, ele é mais 2. Na fórmula da frente, o O é sempre -2. Automaticamente o ferro aqui é 3. Então vamos pensar um pouquinho comigo. Essa carga 8/3, qual que é o significado dela? Eu quero que você entenda que tem 3 ferros, tem 3 ferros aqui. Um deles é aquele ferro que perdeu 2 elétrons. Os outros 2 são ferros que perderam 3 elétrons. Então pensa, um ferro perdeu 2 elétrons. Os outros 2 ferros perderam 3. Então, no total, nós perdemos 8 elétrons. Verdade. Divida isso por 3 átomos de ferro. Ah, vai dar uma carga de mais 8/3. Eu preciso saber de tudo isso? Não necessariamente. Se você olhar para a formulinha, perceber que a fórmula é E3O4, já está respondido, o cara é duplo. E eu te dei 3 exemplos. Mas são 3 exemplos muito idênticos. Olha o de baixo, Ni3O4 e olha o último, Pb3O4. Lembra da sua fotinha, da sua carteirinha, da sua identidade, da sua carteira de motorista, sei lá. É sempre 3/4. Apareceu 3/4, o seu óxido é duplo. Então a gente viu nesse vídeo óxido anfótero, óxido neutro, óxido ácido misto e por último o óxido duplo. Beleza? Se te ajudou, galera, dê seu like, dê aquela força para o Wanderson, para o canal Química Tonight. Um grande abraço, moçada. Espero que vocês tenham compreendido. Até a próxima. Fui!